Bom dia a todos, meu nome é Isabela e o nosso grupo é formado pelas alunas Amanda, Ana Luísa, Ângela, Estela, Júlia e Nicole. Nós estamos aqui para apresentar a vocês uma doença chamada osteoporose. A osteoporose é caracterizada pela perda progressiva de densidade óssea. Para compreender melhor essa doença, existem alguns aspectos que são necessários se aprofundar um pouco mais. Nosso objetivo, por meio desse vídeo, é abordar esses seguintes aspectos, sendo eles o osso saudável e o osso que foi afetado pela doença, as suas causas e diagnósticos, e também as maneiras em que a osteoporose pode afetar o indivíduo, e como prevenir a doença e tratá-la. Primeiramente, iremos falar sobre o tecido ósseo saudável, para que mais tarde possamos observar que estruturas foram afetadas pela osteoporose. Importante realçar que o tecido ósseo ele não é fixo, ou seja, ele sofre constante remodelação pelas células que fazem a sua síntese e sua degradação. Entre elas, existem os osteoblastos, presentes na superfície óssea, e são elas que irão sintetizar os compostos orgânicos da matriz extracelular, que ainda não foi calcificada, como o colágeno do tipo 1, que irá fornecer à estrutura resistência. Além disso, essas células secretam vesículas contendo pirofosfatase e fosfatase alcalina, para mais tarde fazer a mineralização desse tecido ósseo. Já os osteócitos são osteoblastos que ficaram presos na matriz extracelular, e eles possuem a função de sintetizar e degradar tecido ósseo para fazer a remodelação do que está ao seu redor. Por último, existem os osteoclastos, que são células móveis e multinucleadas, que participam da reabsorção óssea. Portanto, podemos ver que durante a vida é importante que a atividade de síntese e de degradação ocorra em taxas similares, para que mantenha a densidade óssea constante, preservando a integridade e otimizando a função do tecido ósseo. Na osteoporose, temos alteração do metabolismo ósseo. O equilíbrio que existia entre osteoblastos e osteoclastos, ele é alterado. Com isso, há o aumento das atividades dos osteoclastos, que, lembrando, são as células que consomem, que absorvem o material ósseo. Essas células, elas começam a remover o cálcio dos ossos e a jogar na corrente sanguínea. Quando esse cálcio ele chega nos rins, sua excreção através da urina, ela é aumentada, levando o organismo do portador a um estado de hipercalciúria. Por causa da perda desse cálcio, o nosso osso ele começa a formar lacunas. Isso também causa uma diminuição na densidade óssea. Essas lacunas, conforme podemos observar na imagem ao lado, elas possuem um aspecto mais poroso, que é um dos motivos para o nome dessa patologia. Vale ressaltar que quem regula a atividade dos osteoclastos são os hormônios, ou seja, o desequilíbrio hormonal ele afeta quase que diretamente a composição óssea do nosso organismo. Mas isso só veremos mais para frente quando falarmos sobre as causas dessa doença. As causas da osteoporose estão ligadas a uma perda óssea, na qual o corpo normalmente absorve mais o tecido ósseo do que produz. Em média, até os 30 anos, o nosso corpo aumenta em densidade óssea. Após isso, ocorre um declínio conforme uma rede de fatores. As causas podem ser aceleradas por alguns motivos, como a deficiência de cálcio, que é um dos compostos principais na formação óssea. Então, quando o corpo está em equilíbrio, ele retira e coloca cálcio da estrutura sem danificar. Mas para que isso aconteça, a ingestão e absorção desse composto devem estar reguladas. Também temos o envelhecimento e a menopausa, então é natural que aconteça a perca óssea conforme o passar dos anos. E a menopausa está diretamente ligada à queda de estrogênio na mulher. Então, por isso que há uma grande taxa de ocorrência de osteoporose em mulheres pós-menopausa. Já que esse hormônio está diretamente ligado ao tecido e à absorção óssea. A má alimentação e a prática de exercícios também influenciam, então, para que o corpo trabalhe de forma equilibrada, a gente precisa se alimentar de forma saudável e também precisamos praticar exercícios físicos para fortalecer o nosso corpo. Também temos algumas patologias, como o hipertireoidismo, já que o hormônio da tireoide também influencia na reabsorção óssea. Doenças reumáticas, que afetam o aparelho locomotor do indivíduo, e também alguns medicamentos à base de glicocorticoides
hormônio tiroidianos e também antiepiléticos. As doenças que são mediadas pelos osteoclastos costumam ser bastante dolorosas, mas no caso da osteoporose ela nem sempre vai apresentar sintomas, e é por esse motivo que a gente deve conhecer muito bem as causas e também os fatores de risco anteriormente apresentados pela nossa colega Ana. Para que seja feito o diagnóstico de maneira correta, a gente precisa que o paciente apresente uma avaliação densitométrica, que é um exame que consiste em avaliar a densidade óssea a partir de raio-x. Esses dados são coletados, depois são comparados com de outros pacientes que tenham a mesma idade, ou então idades diferentes, mas que tenham a mesma etnia, a mesma altura e o mesmo peso. Depois é calculado o desvio obtido através dessas comparações para que se tenha o diagnóstico ou não. Vale lembrar que esse exame deve ser feito pela primeira vez após os 65 anos ou então após os 50 para mulheres que já tenham apresentado um sintoma de menopausa. Para todos os pacientes são recomendados alguns exames como hemograma completo, medição de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, função tireoidiana, dosagem de vitamina D sérica, além também de calciúria de 24 horas e radiografia simples lateral da coluna torácica e lombar. Os principais fatores que afetam negativamente a qualidade de vida dos indivíduos com osteoporose é o aumento do risco de fraturas devido à fragilidade dos ossos. Esse aumento limita a qualidade de vida dos indivíduos e leva a uma perda da independência e da capacidade de se locomover adequadamente, principalmente no caso de fraturas como a do quadril, que é uma das mais comuns. Devido às limitações funcionais e ao medo das quedas, diversos indivíduos, principalmente os idosos, acabam ficando cada vez mais inativos e se movem com um certo receio, o que acaba levando ao aumento das quedas, novas fraturas e também uma piora do quadro. O fato desses indivíduos possuírem várias restrições do seu dia a dia e também ficarem cada vez mais reclusos provoca um impacto emocional e social muito grande, o que acaba aumentando a incidência de casos de depressão e também de ansiedade, muitas vezes ligada ao medo das quedas. Para a prevenção da osteoporose, os cuidados preventivos não podem ser voltados apenas para o grupo de idosos, mas devem se estender a todas as fases da vida, incluindo a vida intrauterina. E para fiscalizar os riscos e evitar que eles se tornem reais, é de extrema importância que sejam mantidos hábitos saudáveis como uma nutrição balanceada, exercícios físicos regulares e gerenciar fatores genéticos que podem levar ao surgimento ou agravamento dessa doença. Em caso de diagnóstico, o médico irá guiá-lo para o tratamento mais efetivo, e temos como exemplo desses tratamentos a suplementação do cálcio e da vitamina D, que pode ser feita através de uma dieta balanceada em produtos ricos em leites e seus derivados, mas que também pode ser feita através de outros produtos farmacêuticos. Temos os bisfosfonatos, que é um tipo de medicamento que aumenta a massa óssea e reduz em 25% o risco da fratura óssea. Temos também a terapia estrogênica, que é feita após a menopausa, e que apesar de reduzir em 30% o risco de fratura, pode causar câncer e distúrbios tromboembólicos. Temos, por último, os esteroides anabolizantes e o hormônio do crescimento, que é um método pouco utilizado, mas que atua na melhora da formação da matriz proteica e estimula os osteoblastos.